fora, não salva Cara, em lugar nenhum. pô, emoção, né, cara? É que nem aquele Ah, passeio de bug que você faz no Nordeste no final do ano, com emoção ou sem emoção. Hoje foi com emoção, né, cara? nossa senhora, quanta emoção, eu prefiro sem emoção, cara. Que isso, totalmente desnecessário quando a gente olha, né, lá pra fora, que todo mundo apanhou uma, né, nossa, bom, vamos falar do covid, que pelo menos isso também tá caindo, né. Aliás, tá Pois é, tudo caindo, né. eu acho que o menor dos problemas agora é Covid, né, acho que tá todo mundo já a gente vê as médias móveis, não só do Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos também já começar a ceder um pouquinho. Então, ah, acho que sem riscos aí de novas ondas à frente, acho que ninguém mais fala essa possibilidade, ainda mais com boa parte da população vacinada, aqui no Brasil também está avançando, por mais que tenha caído um pouquinho as médias móveis de vacinação, mas a gente está aí com uma média de 1,3 milhões de doses aplicadas ao dia na média da última semana, a gente está com queda aí nos novos óbitos na média móvel semanal também, então acho que no Brasil o cenário está tranquilo em relação a isso, lá fora também o cenário parece estar mais controlado, o que preocupa são os cenários econômicos mesmo, o reflexo dessa pandemia que agora já começa a ser sentido por crises, não só no Brasil, mas lá fora também, na China, crise energética, tensão geopolítica em Taiwan, Estados Unidos com tapering, então a vida não está nada fácil para o mercado financeiro emergente. Ô Álvaro, eu até brinquei hoje na hora do almoço, a gente estava conversando, né, eu e mais um aqui do banco, a gente estava conversando, ele falou: "Mas e aí?" Eu falei: "Cara, vamos fazer uma reflexão aqui rápida, né, acabou o mundo?" Não acabou o mundo, a gente já viu, né, momentos ali muito piores. Mas olhando para curto prazo, curtíssimo prazo, o que que tem que a gente pode o que que a gente olha para a situação, ela segue difícil, né, ela segue complicada aí no curto prazo. Isso não quer dizer que não tenhamos oportunidades, né, só olhar aqui para os ativos que a gente Petro hoje teve né, se aproveitando aí também, do próprio petróleo, mais um dia de alta, né, e aí tá na tela 2,52 de alta o Brent, chegou ao longo do dia a passar de 3% de alta e tudo mais, assim, começa a ficar aquele momento onde a gente tem que saber escolher as ações ali para o momento, né? E é claro, não dá para também levar tudo só por um dia, digamos assim. Aí amanhã, né, é aquilo que a gente brinca. Hoje caiu por conta da inflação, aí amanhã sai algum dado, alguma coisa, o mercado já muda de humor, já sobe de novo, então aí sobe porque temos, sei lá, alguma questão em relação à inflação que deu um alívio e por aí vai. Então, o mercado ele é bem dinâmico, mas olhando para curtíssimo prazo, eu acho que a gente está numa situação bem complicada. Até olhando ali para o S&P, a gente perdeu uma linha de tendência de alta bem longa. É claro, tem aquele a gente tem e aí graficamente falando, até a gente tem uma questão de distância em relação, né, à mudança de direção. Então ainda está dentro daquele cenário, ainda está relativamente dentro de uma tendência de alta, mas olhando para curto prazo já começa a chamar atenção, já começa a olhar com um pouquinho mais de cautela em relação tanto ao S&P quanto ao Dow Jones, a Nasdaq, então nem se fala hoje, caiu bastante, né? A gente teve aqui a Nasdaq mais de 2%. Então, é um cenário que requer um pouquinho mais de cuidado, mas, assim como já tivemos em outros momentos, temos boas empresas, inclusive, e também tem a possibilidade de a gente operar vendido no mercado, né, Álvaro? Vamos lembrar disso. Exatamente. Acho que você deu um resumo aí bem interessante do que está acontecendo. Apesar de, por exemplo, hoje nos Estados Unidos a gente só teve alguns dados aí interessantes de pedidos de bens duráveis que vieram ali em expectativa com o esperado, o crescimento de 1,8%, mas isso não, digamos que não fez exatamente muito preço, né? Eu acho que o que está preocupando de uma certa forma o mercado é essa crise energética na China, né? A crise do gás natural tem elevado essa demanda por commodity. Hoje teve reunião da OPEP e a OPEP aí que, digamos assim, poderia abrir a torneira um pouquinho mais para tentar regular essa oferta e demanda, fez um aumento mais gradual, digamos assim, do Seguiu o que ritmo, né? Seguiu o que estava seguiu o ritmo, uma planejado. oferta mais gradual, isso acabou pressionando para cima esse preço
do petróleo, e quando o preço do petróleo vai para cima, toda essa expectativa de inflação sobe, não é só no Brasil, ao redor do mundo, né, já que o petróleo é uma base de uma série de outros produtos que acaba colocando no custo dos produtos aí, indiretamente para serviços também. Então, de uma certa forma, a expectativa de inflação vai piorando, com revisões de crescimento para baixo, com petróleo, com commodity mais elevada. Então, o cenário ele é, digamos assim, ele é mais desafiador mesmo. Então, soma-se a isso o fato que tem um cenário à frente de redução de estímulos ao redor do mundo. Então, Exatamente. se o Covid já não é mais, acho que a principal pauta, agora a pauta já é o pós-Covid. Beleza, o que a gente vai fazer agora com esse monte de expansão fiscal e monetária que foi feita nos últimos 2 anos no mundo inteiro, que jogou uma liquidez enorme, que agora não está fazendo mais tanto crescimento quanto se imaginava, mas está gerando uma inflação muito grande. E aí, como é que faz? Porque se você retira essa liquidez de uma forma muito rápida, você impacta um crescimento que na expectativa ali em 22 e 23 já está piorando. Então, digamos assim que os policy makers, né, ao redor do mundo, quem faz política monetária, está numa sinuca de bico. E aí o mercado acaba estressando e o preço dos ativos vai performando para baixo, meu caro. Boa. Ô Álvaro, já falando o Bitcoin segue ali, né, não mudou muita coisa, a gente olha para cá, olha para lá, o Bitcoin até que melhorou um pouquinho ao longo do dia, estava caindo mais cedo, agora subindo 1,46 nesse exato momento, a $49.182, mas segue ali próximo dos 50, sem conseguir romper, vai para 47, 50, 47, 50, vamos ver se finalmente tem força para passar dessa faixa, né? E Exatamente. falando do cenário local, tivemos aí um Ibov 2,22 de queda, small caps caindo bastante, até o IFIX, só o IMAB ali segurou um pouquinho, mas dólar subindo bastante, 1,5 já de alta, dólar 5,45. Lembrando que 5,50 foi onde o Banco Central deu uma marretada ali na última semana, a gente bateu 5,50, o Banco Central falou, vocês estão aqui? Então, mas não. Então, deu aquela marretada no dólar, talvez até por isso, essa alta do dólar aí, que se aproximou de novo, né? A gente viu o dólar batendo aqui quase 5,48, bateu 5,479,5, e aí depois recuou, essa foi a máxima do dia, mas ainda num cenário que chama atenção, né, o Álvaro. E o risco do país também continua subindo, juros, expectativa de juros lá para frente também. Então, um cenário que lá atrás a gente olhava e falava, olha, não é um cenário, né, de alta de juros e tudo mais, mas nem tão alarmante assim, já começa a chamar um pouco mais de atenção, a gente já vê a inflação batendo na porta ali, né, um cenário um pouquinho mais difícil, mas seguimos aí de olho, ó, e o dólar agora em 5,473, ó, lá vem o dólar. Pois é, Lucas, acho que quando a gente fala de Brasil, aí tem que falar de 2 pontos, né. Primeiro, juros, eu acho que isso está impactando significativamente, né. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma palestra no dia de hoje para a Associação do Comércio de São Paulo, se não me engano, e acabou falando ali algumas colocações que começaram a deixar o mercado financeiro com uma pulga atrás da orelha, né, dizendo que o Banco Central sim vai fazer o que tem que fazer para colocar a inflação dentro da meta no horizonte relevante. E quando ele não fala, aliás, quando ele fala horizonte relevante, ele deixa em aberto se ele está falando de final de 2022 ou final de 2023. E aí, esse juro todo que seria necessário para colocar a Selic no centro da meta em 22, talvez não seja assim tão alto. O que isso pode acarretar no curto prazo, nos contratos de curto prazo dos juros futuros, ali até 12 meses à frente, talvez a inflação, talvez a taxa Selic ali talvez realmente não seja tão alta. Mas nos juros de médio e longo prazo, essa fala pode ter feito o estresse aí na curva no dia de hoje, já que quando o presidente do Banco Central fala isso, né, que ele deixa em aberto essa interpretação para um horizonte relevante no centro da meta e não no final do próximo ano, o mercado ele tende a contratar, acho que um pouco mais de prêmio de risco, né, já que esse cenário de inflação talvez seja mais permanente do que a gente está imaginando, até porque não é só no Brasil que esse cenário está acontecendo, é no mundo todo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Lucas, ainda é aquele debate todo de política fiscal, né, de credibilidade, Uhum. teto de gastos, Auxílio Brasil, porque, ao que tudo indica, né, pelo andar da carruagem, os ventos não estão muito favoráveis
ao discurso do ministro Paulo Guedes, onde ele vai conseguir aprovar a reforma do imposto de renda, que essa será a fonte de recursos para ele conseguir financiar o Auxílio Brasil dentro da regra do teto de gastos. Já tem senador falando abertamente que talvez a melhor proposta fosse estender o auxílio emergencial até abril do ano que vem, via crédito extraordinário, ou até mesmo editar um programa de benefício social para os próximos 2 anos, né, com prazo definido de término, e esse programa não precisaria cumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque você não precisaria, digamos assim, não seria caracterizado como despesa corrente, já que ele teria um prazo final para encerrar. Bom, dito tudo isso, acho que o mercado já começa a olhar os dois lados. Poxa, lá fora, petróleo está subindo, está pressionando os preços, a inflação está ao redor do mundo todo, também está chegando no Brasil. O câmbio o real está desvalorizando frente ao dólar. A gente tem um cenário fiscal que está cada vez mais difícil acreditar que vai ser cumprido, ali, pelo menos, o teto de gastos com um Auxílio Brasil mais robusto, ou um auxílio emergencial começa já a ser pintado no radar de novo no ano que vem. Tudo isso faz a incerteza aumentar muito. Quando a incerteza aumenta muito, não só o juro longo sobe, mas como o risco país, aí como está na tela, sobe bastante também. E aí é inevitável, né? Câmbio acaba subindo junto e Bovespa para baixo. Esse é um cenário bem difícil. É claro que o cenário externo não está ajudando, mas Ibovespa também está performando muito o que está acontecendo com o cenário macro aqui no Brasil. Boa, Álvaro. Então, só um grande resumo aí que o Álvaro trouxe pra gente. O pessoal tá pedindo de Facebook aqui, ô Álvaro, né? Porque tá todo mundo offline, tá WhatsApp, Instagram, o próprio Facebook e tudo mais ali teve uma grande estabilidade. Lá fora, simples e puramente, só hoje o Facebook caiu 4,89, né? E a gente tá falando aí de um dia onde já teve um gap de baixa na abertura, teve a questão, né, uma polêmica envolvendo o Facebook e depois ainda apanhou por aqui, segurou um pouquinho mais por conta do dólar, 3,96 só de queda, mas um cenário bem difícil para a empresa. E a Glaucia até falou um negócio aqui, ó, esse gráfico tem mais vermelho do que verde e isso tem sido frequente, é verdade, nas últimas semanas a gente tem, né, a Exatamente. gente vê aqui claramente o Ibov, quando a gente para ali para olhar o Ibov, a gente vê que desde ali de maio, mais ou menos, final de maio, início de junho, a gente tem uma pressão vendedora um pouco mais forte na bolsa, e dessa vez estamos de novo nos aproximando ali, brigando por 110 mil pontos para se segurar acima. Mas eu digo, até falo uma situação para você, Álvaro, olhando ali mais para baixo, a gente tem a região praticamente dos 106.800, 107 como uma zona de suporte e, sinceramente, olhando para volume, para fluxo do Ibov ao longo desses últimos dias, a pressão vendedora nos dias que cai, o volume é maior, né, o que chama bastante atenção exatamente aí para uma possível saída de investidores ou para uma possível um pouco mais de força vendedora no Ibov. E aí, na tela, Petrobras, puxada exatamente por essa alta do petróleo e tudo mais. E na outra ponta, Banco Inter soltou a prévia, o pessoal, né, já passou semana passada batendo, justificando que, né, e até a questão ali de crédito, né, o famoso PDD também, né, o Álvaro, falando que, olha, acho que Exatamente. vai vir um número maior e tudo mais, e no final das contas não, veio em linha com o que estava sendo, né, colocado nas últimas divulgações de balanço da empresa, mas o mercado segue batendo em bid, é impressionante a performance de BID 11 ali a R$ 44,15, já apanhando bastante, inclusive a gente tinha um objetivo em BID 4, Álvaro, em 15,67, fechou a 14,92, ou seja, né, já bateu no nosso objetivo e ainda foi além. Então, bastante cuidado com o BID 11 aí, tinha um suporte na região dos 45,80 mais ou menos, já perdeu essa faixa, agora a próxima região aqui, ali em torno dos 41,40, 41,50, então muito cuidado, segue uma pressão vendedora, um fechamento de hoje com volume muito grande. Mas assim, não dá para olhar, também não dá para falar, o índice financeiro certamente foi o destaque negativo do dia, né, Álvaro? Ele que tem uma relevância muito grande no Ibov, a gente viu B3, BID, né, e alguns outros ativos também performando negativamente. Na ponta contrária, JBS e Marfrig continuam sendo destaque positivo em relação às exportadoras, que vem muito bem, a JBS, a Marfrig e a própria BRF vem muito bem ao longo dessas últimas semanas. Mas
me chamou a atenção, e até um outro ponto, Álvaro, em relação àqueles 203 ativos que a gente acompanha diariamente, 195 fecharam no negativo, com 4 na mínima, apenas 1 na máxima, e 17 no negativo e 1 no 0 a 0. Então a gente teve hoje, deixa eu até ver quem foi o único que fechou na máxima aqui, porque Soja 3 foi o único ativo que fechou na máxima dos que a gente acompanha, mas um cenário bem complicado ali, né? Teve o Mosaic também, que foi muito bem hoje por conta de fato relevante em relação ao Banco Pan, mas chegou a subir muito mais ao longo do dia, entregou parte aí dos ganhos. Tem a Companhia Brasileira, né, de alumínio também, que foi super bem. A Petro, Soja, Tecnos, São Martin, JBS, alguns ativos foram bem, mas bastante coisa no negativo, né? Pois é, meu cara, até tava, enquanto você falava aqui, estava dando uma olhada em alguns dados. Desde fevereiro de 2020 até agora, Ibovespa está performando em menos 3,7 negativo. Tá. Índice do setor imobiliário, 48,8. O índice do setor imobiliário perdeu metade do valor nesses últimos 18 meses, vai? Pouco mais de 18 meses. Muita coisa, né? Então, acho que mostra o quão difícil está sendo a vida desse segmento, com agora juros de longo prazo cada vez mais elevados. Vale lembrar também, né, que é um setor que já sofria antes dos juros de longo prazo subirem, né, por conta de toda uma dificuldade ali de oferta, de produção. Aí depois teve uma dificuldade em termos de custo, já que a inflação em materiais de construção pegou bastante por conta da alta do minério de ferro ao longo do tempo e escassez aí de mão de obra. E agora a gente está vendo aí mais um componente pesando, 48,8% de queda desde início de fevereiro do ano passado, me chamou a atenção. Impressionante. Ô Álvaro, fala aí, meu cara. O pessoal vai fazer aquela pergunta, será que está na hora de comprar? Eu, sinceramente, acho que ainda não. Acho que é hora de... Deixa no radar, deixa o mercado... Não vamos tentar acertar o fundo, né? Para quem está olhando para prazos mais longos, para quem está olhando para longo prazo, aí talvez seja uma oportunidade de entrar com um pouquinho, comprar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas aquele negócio, vai entrar com caminhão de dinheiro? Vai, não dá para entrar com caminhão de dinheiro agora. Olha, Lucas, mas em algum momento esse long and short aí de vender IMAT e comprar IMOB, porque vai dar certo, né? Porque nesse mesmo período que o IMOB caiu 48%, o IMAT subiu 57%. Eu sei disso. É um gap muito grande, né? A gente já teve até essa conversa em relação ao IMAT e como que até depois daquela pancada que a gente teve ali no início de setembro, né? Lá no início de setembro, como que depois travou e, de novo, é quem está segurando aqui o índice, porque o índice financeiro já deu uma pancadinha para baixo, está de novo ali no limite. A gente vê o índice financeiro está nos 10.313 pontos, mas se tá com uma pressão vendedora e aí querendo formar um pivô de baixa, se formar, deve buscar a região dos 9.840 pontos, então do atual patamar aí mais 4,5% de queda. A gente já teve esse pivô de baixa acionado lá atrás, chegou até a melhorar um pouquinho, mas a gente está falando aí, né, de algumas semanas para trás, que toma um pouquinho de cuidado, tá? Aqui, ó, passando a tela, meu caro. Fechamos setembro aí, ó, 143 milhões de queda. Tem que diminuir esse pace aí, Álvaro. O pessoal quer, como é que quer emoção. Com ou sem emoção? Mais um aí com emoção, ó. Mas, pelo amor. A gente fez essa aposta, foi em janeiro mesmo desse ano? Ou quando a gente começou a aposta? Foi janeiro. Foi janeiro. Não, foi fevereiro, eu acho. Fevereiro ou março. Tipo, o mais interessante é que a gente botou um número que, de fato, foi muito em linha com o que está sendo colocado agora no final do ano, né? Tá bem na média ali, 7, né? A gente fez a nossa aposta no nível bem interessante mesmo, é razoável. Então, no ano, então, a gente está com ainda a entrada de 8,1 bilhões de dólares, né? Lembrando a todos que estão vendo no mercado secundário, não entra IPO, não entra novas emissões de ações. Acho que a atenção que ali no gráfico em cima, que é aquela média do último ano
do saldo já agora Álvaro, saiu só do trazer um campo ponto aqui negativo para o campo rapidinho. positivo, né? O dólar agora deu uma puxada nesses últimos. Quando a gente começou o fechamento, já tá batendo lá 5,48, tá? Então já fez nova máxima o dólar, pessoal, bastante atenção. Tá. E com uma liquidez até, para ser bem sincero, bem razoável para esse momento do dia, né? Então, Será que saiu alguma coisa? cara, eu vou até ver aqui, mas acho que Vamos por ver. enquanto, do meu lado aqui, não teve nada demais.